Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte para vocês. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino, vamos para mais um corte. Mas antes de começar o vídeo, vamos ler aqui alguns comentários que pessoas que pediram salve. Então, você quer aparecer aqui no nosso canal, deixe nos comentários de onde você está assistindo o nosso vídeo. O salve de hoje vai para o William, Marinalvo, João, Toninho e Andreas. Se você quer receber um salve do nosso canal Mundo Fly React, deixe seu like e também não se esqueça de deixar aí nos seus comentários a sua opinião. Vem aí para falar de um grande jogo da Copa Libertadores. Amanhã o Flamengo recebendo o Racing, o forte Racing, Maravilha, atual campeão da Sul-Americana. Quem que tá ali atrás? Maravilha e o Pedro. Ah, você fica feliz com o Pedro, né? Só de ver o Pedro, Maravilha, Pascoal abre jogador, cuidado um com sorrisão. Uma Maravilha, bom jogador, bom jogador. Rafael Marques nos traz as informações desse encontro entre brasileiros e argentinos amanhã no Maraca, direto do Maraca. Tudo bem, Plihal? Um abraço para você, para o Mestre Pascoal, para o Super Zé, para o meu amigo Tetrazinho, para o Fã de Esporte conectado com a gente em mais um Equipe F. Falo aqui do Maracanã, Templo Sagrado dos Campeões, onde amanhã Flamengo e Racing começam a disputar uma das duas vagas para a final da Conmebol Libertadores versão 2025. Por ter melhor campanha, o time argentino decide em casa e o Flamengo sabe que não pode repetir o erro que cometeu na etapa anterior diante do Estudiantes, uma outra equipe argentina, quando venceu apenas pelo placar de 2-1. A propósito, embora historicamente o Flamengo tenha um retrospecto melhor contra argentinos na Conmebol Libertadores, inclusive em 10 oportunidades de mata-mata se classificou em 7, na temporada 25 o Flamengo deve contra adversários daquele país. Até porque são 4 jogos com 2 derrotas, um empate e apenas uma vitória justamente sobre o Estudiantes em casa. Lembrando que o Flamengo não venceu o Central Córdoba na fase de grupos, perdeu o jogo do Maracanã e empatou jogando na Argentina. Há poucos instantes, o técnico Felipe Luiz comandou a última atividade na preparação para o jogo de amanhã e a expectativa fica por conta da presença do zagueiro Léo Ortiz na lista de jogadores relacionados para esse jogo. Se ele for vetado, Danilo ocupará a zaga ao lado do Léo Pereira. Há também uma discussão em relação ao meio-campo, se o Saul recupera a sua condição titular na vaga do Pulgar ou se o Felipe Luiz mantém o esquema com 2 volantes. E a grande e principal dúvida, Pedro será titular depois da ótima atuação contra o Palmeiras ou voltará para o banco de reservas? São mistérios que o técnico rubro-negro vai alimentar até momentos antes da bola rolar, quando é divulgada a escalação oficial. Expectativa de nova quebra de recorde. O Flamengo tem o maior público do novo Maracanã. Na partida contra o Cruzeiro foram 75.565 torcedores. E os ingressos todos estão vendidos, esgotados desde ontem. Enfim, mais uma quarta noite de festa rubro-negra aqui no Maracanã e o Flamengo tentando dar um grande passo para ser mais uma vez finalista da Libertadores. Plihal. Obrigado, Rafita. Valeu pelas informações do Maracanã para Barra da Tijuca. Tetra, boas sensações para esse jogo de amanhã, o primeiro da semi, com o Flamengo recebendo o bom time do Racing? Assim, a expectativa sempre é do Flamengo, né? Depois de uma vitória no clássico, na rivalidade contra o Palmeiras, de ficar com a mesma pontuação para a briga pelo título, trazer, né, uma confiança. Mais uma vez o Maracanã, todos os ingressos já foram vendidos, né? Lotado, a torcida motivada, empolgada, e tem que estar mesmo, porque tem um time muito, muito bom e, na minha opinião, melhor do que o do Racing. Agora, nessa semifinal, é o adversário mais difícil. Palmeiras tem um compromisso complicado da altitude, da LDU, mas o Flamengo pega um time melhor e decide fora de casa. E aí o jogo de amanhã se torna a grande decisão. O Rafa foi perfeito. O Flamengo não pode cometer o erro que teve contra o Estudiantes. Conseguiu nos pênaltis a classificação, mas se cometer esse erro de fazer um segundo tempo ruim, como foi contra o Estudiante em casa, teve o problema da expulsão, mas principalmente fora de casa, jogar como jogou, não tendo uma atitude pela grandeza do elenco que tem, contra o Racing vai sofrer. Então é fundamental
o jogo de amanhã, fazer um bom resultado, levar uma vantagem para buscar a vaga na final. 2 minutinhos pra gente ir pra Quito. Zé Elias, 1 minuto pra cada um. 1 minuto pro Zé, 1 minuto pro Pascoal. O jogo de amanhã entre Flamengo e Racing. Não, é o jogo que você não pode errar. E, ao mesmo tempo, o Flamengo tem que fazer o resultado, porque jogar lá no campo do Racing é difícil, é um campo duro, a torcida comparece. Embora o Racing tenha perdido 3 jogadores, se não me engano, né? Três jogadores importantes, mas mesmo assim, o ambiente lá é um ambiente dos estádios antigos e o Racing é um time muito bem organizado, é um time chato, tem dois bons jogadores para mim, o Nardoni e o Sousa, que são jogadores que fazem a diferença dessa equipe. E o Flamengo não pode errar. O Flamengo tem que fazer o resultado. 1 a 0 pode se complicar. Oswaldo Pascoal não admite amanhã o Pedro no banco de reserva. Não, nenhuma condição. Esquece isso. O cara entra, faz gol, sofre pênalti e dá passe pro outro, ele vai sair do time? Onde é que tá escrito isso? Quem é que montou? O jogo do ano era contra quem? Contra o Palmeiras. Ele faz gol, dá passe pro gol e sofre o pênalti do gol. Dos 3 gols. Então ele participou dos 3. Arrebentou com a bola. Aí vai botar no banco? A troco. O jogo que vale é esse aí. E tem que fazer... Tá vendo o que eu falo pra vocês? Vocês não querem admitir. O jogo do cara, quando joga em casa, o mandante tem que fazer o resultado. É o jogo do Flamengo. O Racing tem alma, tem coração. É verdade. Mas a bola quem tem é o Flamengo. Menos de 2 você nem sorri. Amanhã? É osso o jogo, mas 2 eu tô feliz. Amanhã você tá bem feliz. 2 eu tô feliz. Vamos voltar para Quito, para o estádio do Independiente Del Valle. Mas, gente, a confiança do torcedor do Flamengo é tão grande que já tem gente... Não é só do Flamengo, não. Isso acontece quando você sente que o teu time... Palmeiras também tá. Que seu time tá indo bem, tu vai começar a comprar passagem aérea pra Lima. Isso aí é a galera que tem o balão, né? Que tá com o balão no bolso, né? Esse jogo vai ser no Peru. Vai ser disputada a grande final, é um jogo único, todo mundo já sabe, há alguns anos a Libertadores é assim. Só que antes o clube precisa passar pelo Racing da Argentina nas semifinais. Aí o Flavinic foi o quê? Preparou uma reportagem com esses torcedores que já compraram a passagem para a final da Libertadores. Além do amor pelo Flamengo, outros sentimentos unem esses torcedores. Um deles é a confiança no time, o outro, o arrependimento por nunca terem visto de perto um título internacional. Como eu não tinha ido em 21, não tinha ido em 22, falei, cara, preciso comprar, preciso ir em alguma final do Flamengo na Libertadores. Esse ano, quando o Flamengo se classificou para as quartas de final da Libertadores, ainda em agosto, eles já compraram as passagens para acompanhar a final da competição, que só contaram sem saber se o time vai chegar à decisão. A confiança que muitos podem classificar como uma soberba rubro-negra, mas, cara, eu sempre confiei muito no time, até quando o time era ruim. Além da dupla, essas amigas rubro-negras também compraram as passagens com antecedência. Bora pra Lima, vamos fechar hospedagem, vamos fechar avião. E a gente comprou, né? Já tá com hospedagem fechada. Os torcedores ainda sofreram com a possibilidade de a Conmebol tirar a decisão de Lima por causa da crise política no Peru. Quem comprou passagem antecipada ficaria no prejuízo. Mas essa semana, a entidade descartou a mudança de sede. Eu fiquei mandando mensagem para muito amigo meu, jornalista, para tentar entender se alguém sabia de alguma informação. O Flamengo agora tem que superar o Racing da Argentina para confirmar a presença na final e manter vivo o sonho dos torcedores. Se não chegar também, a gente faz alguma loucura lá, viagem com os amigos, é isso. Mas com total confiança que o Flamengo vai chegar lá. Para o desfecho dessa história ser perfeito para os flamenguistas, eles querem uma revanche contra o Palmeiras e, claro, com o Flamengo campeão. Eu acho que a Libertadores tem a questão do mata-mata, né? O Campeonato Brasileiro ao contrário. É o time mais preparado que ganha. Que o Flamengo então se classifique e façam uma boa viagem. Partiu Lima! Mengo! Bora! Já comprou sua passagem, Vene Casagrande? Não, eu sou um cara mais tranquilo, eu tô esperando. Comedido. É a Racing, né, cara? Racing tem que ter um respeito. É mesmo? Ah, eu tenho. Eu tenho muito respeito. Eu gosto quando ele bota esse skin da humildade. Não, que isso, cara? Geralmente é na véspera do jogo. E vou ser sincero, assim, acompanhando o Racing aí durante a data FIFA, é um time muito enjoado. A gente teve até esse debate aqui sexta-feira em relação a Racing e LDU.
Eu acho que o Racing é muito mais difícil que o adversário do Palmeiras, que no caso é a LDU, tem a questão da altitude. Mas vão ser 2 duelos extremamente difíceis, tanto no Maracanã quanto na Argentina. Óbvio que existe uma expectativa boa, acho que o Flamengo chega como favorito, mas tem que jogar totalmente diferente do que jogou contra o Estudiantes, por exemplo. E você falou de skin, a skin do Flamengo na Libertadores é uma skin que preocupa. O Flamengo, de fato, está na semifinal da Libertadores, mas analisando o desempenho da equipe nessa competição, não merece. Classificação culposa? Culposa, exatamente. Quando não merece. Há intenção de classificar. Está jogando mal, precisa melhorar. Se jogar como jogou contra o Botafogo, contra o Palmeiras, óbvio que é uma evolução muito grande. Agora, se jogar como jogou contra o Estudiantes lá na Argentina, vai ser eliminado, porque o Racing é um time muito mais enjoado, muito melhor treinado e uma torcida também que comparece bastante. Jogar contra o Racing lá na Argentina é um caldeirão, é extremamente difícil. Então, assim... E aqui também, o Botafogo joga a final da Recopa no estádio Newton Santos, foi contra o Racing. E o a gente jogo sabe foi aqui, né? Que quando uma equipe vem ao Maracanã enfrentar o Flamengo com bloco baixo, uma linha defensiva com 5 pessoas, muito bem treinada, o Felipe Luiz tem muita dificuldade de fazer infiltrações nesse setor defensivo. A ver como vai ser esse jogo. Mas eu confesso para você que eu estou com uma expectativa boa do Flamengo fazer um grande jogo no Maracanã. Tem que ser um resultado positivo. E quando eu falo positivo, não é apenas de um placar de 1-0, gente, 2-1. Para com isso. Tem que ganhar. Óbvio, tem que ganhar. Jogou mal, mas se tiver a oportunidade de fazer um placar maior, porque o Flamengo contra isso tudo bem. O Flamengo contra o Estudiantes aqui no Maracanã teve oportunidade para isso, embora a arbitragem tenha sido muito duvidosa, mas teve oportunidade para isso. O Pedro, inclusive, na ocasião, perdeu gols assim que não pode perder. Se tiver a oportunidade, faz um placar maior, porque lá na Argentina vai ser um jogo muito difícil para a vida do Flamengo. É porque o torcedor tem que entender também, eu comentei isso aqui nesse programa tem quase umas 3 semanas. Gente, daqui pra frente vai ser normal, tirando alguns times que você vê que já tá com o bico pra cima. O Vasco, por exemplo. Você vê que o Vasco tá numa crescente. Sim. O Palmeiras também tá, nesse momento, numa crescente. O Palmeiras mudou um pouco o seu jeito de jogar, se encontrou e tá com o bico pra cima. O Flamengo, nas últimas partidas, se você olhar, sei lá, nas últimas 7 partidas do Flamengo, eu não vou dizer que as 7 foram brilhantes, pelo contrário, a gente tem aí dentro desse recorte algumas partidas em que o Flamengo foi bem. Mas se você olhar o resultado de todas aqueles que não jogou bem, são resultados positivos. Claro. Isso vai acontecer nesse momento da temporada, exceto esses times que estão com o bico para cima. Vai ter uma oscilação, vai ter uma irregularidade, mas o mais importante para você tocar numa taça é você ser efetivo. Eu já falei, depois tu olha o resultado do jogo ali que você já foi campeão, ninguém lembra se tu jogou mal, se tu jogou bem, quantos chutes a gol, quantos passes certos. O importante é vencer. E o que eu tô sentindo do Flamengo nesses últimos jogos é uma efetividade, Pedrosa, incrível. Eu falei, no primeiro tempo com o Botafogo tinha um certo domínio. O Pedro foi lá, não foi com ele, meteu a bola na rede, que é isso que importa no futebol. É porque eu acho que o coletivo do Felipe Luiz, ele é muito consistente, né? Quando o Flamengo joga mal, mesmo jogando mal, ele joga mal de uma forma organizada. E aí, quando o Flamengo consegue fazer um jogo mediano, mas tem as individualidades que tem, o Flamengo decide as partidas. Eu nem acho que o Flamengo tem jogado mal nos últimos 2 jogos, principalmente contra Botafogo e Palmeiras. Jogou bem pra mim e conseguiu vencer tanto um adversário muito difícil, que é o Botafogo, um clássico, na casa do adversário, e também contra o Palmeiras no Maracanã, num jogo em que o Palmeiras até teve um pouco mais de controle, mas o Flamengo soube aproveitar justamente as falhas do próprio Palmeiras. Então, cara, a gente tem que pensar nisso de uma forma em que o Flamengo hoje tem um elenco completo, o elenco completo com os jogadores que estavam machucados, com os jogadores que não foram convocados, e aí a data FIFA serviu para o Felipe Luiz também acertar alguns pontos dessa equipe. A volta do Pulgar, que o próprio Felipe Luiz disse que é o espelho dele em campo. Isso é muito relevante, porque é um cara que vai conseguir passar as ideias do Felipe Luiz para dentro de campo. Então, assim, é um Flamengo cada vez mais forte. Na lateral direita tem uma mudança que é pouco falada, mas pelo visto o Emerson Royal tomou conta da posição na vaga do Varela, porque o Felipe Luiz acredita mais na potência física. O Léo Ortiz não joga na quarta-feira, mas o Danilo fez uma grande partida contra o Palmeiras, cara. Entrou muito bem. Então, assim, mesmo o Flamengo tendo certos problemas, assim, de oscilação, principalmente, o coletivo é muito forte. E um coletivo é muito forte porque o seu treinador consegue manter um plano de jogo necessário para que todas as individualidades sejam potencializadas. Tem um ou outro que não vai jogar bem, aí entra um Carrascal da vida. O Luiz Araújo voltando para esse time titular também deu consistência. Então é um Flamengo, cara, que até quando as pessoas falavam assim, o Palmeiras é o grande favorito. Eu vi muita gente falando isso, principalmente na imprensa do lado de lá. O Palmeiras virou o grande favorito para ser campeão brasileiro. Eu falei, gente,
Não é possível, Não. cara. O campeonato tem 30 pontos para ser disputado. Vocês acham mesmo que o Palmeiras é o favorito com o Flamengo tendo o time que tem? Não, Então, empatado cara, em pontos, Não, né? e Isso tem é loucura. E tem um ponto, Pedro. Mas eu não falo isso de bobeira aqui. Ano passado eu passei o ano inteiro remedando. E todo mundo, tá passando pano. E aí era um deslize do Botafogo, empatou com o Criciúma em casa. Meu Deus, perdeu o título. Isso é futebol. Gente, ainda mais pro Campeonato Brasileiro, sabe? E sobre o Flamengo, antes da data FIFA, a gente sempre falava aqui que o maior defeito do Flamengo era não ser letal. Pós-data FIFA, o Felipe Luiz corrigiu isso. Porque qual é a grande característica e a grande virtude e qualidade do Flamengo pós-data FIFA? É o quê? Tá sendo letal. Ontem eu estava até debatendo com um amigo meu que falou assim, não, a gente não pode permitir o Palmeiras jogar da forma que jogou contra a gente. Gente, primeiro, o Palmeiras é o melhor time do Campeonato Brasileiro nesse momento. Segundo, o Flamengo foi letal. Chegou 3 vezes, botou 3 vezes a bola na rede e venceu o jogo. E é isso que importa. Eu vou pedir o break, que eu vou te mostrar um vídeo que eu tenho guardado aqui que eu não sei se eu vou usar. Tá bom. Não muda aí, eu vou pensar se eu vou mostrar pra vocês. Não muda o canal. Tá? É isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte trazendo para vocês novidades sobre o Flamengo nesta terça-feira, né? Amanhã tem partida importante, semifinal da Copa Conmebol Libertadores da América, partida complicadíssima contra o Racing. Na minha opinião, o adversário aí, o time argentino mais bem treinado, né? Tanto que ganhou a Sul-Americana contra o Cruzeiro na temporada passada, já eliminando muitos times brasileiros nos últimos anos. É um time muito bem treinado, mas o Flamengo tem tudo, tem que vencer no Maracanã, são 2 jogos, né? O jogo fora de casa com certeza vai ser muito complicado para o Flamengo, mas o Mengão tem tudo para ter um bom resultado amanhã, mais de 70 mil presentes, expectativa de quebra de recorde no estádio do Maracanã para o duelo de Racing e Flamengo às 21h30 nesta quarta-feira.